propósito desse vídeo hoje é conseguir passar algumas reflexões que eu tenho tido acerca de como a gente conseguir desenvolver e crescer dentro do ambiente corporativo. Eu acredito que, apesar das dificuldades macroeconômicas que nós temos hoje, na verdade sempre tivemos, são cíclicos isso aí, em diferentes governos, o ambiente é muito hostil para o empreendedor. O ambiente realmente é extremamente desafiador para quem tem seu próprio negócio, para quem está tentando abrir seu negócio ou para quem está querendo ter uma longevidade maior nos seus empreendimentos. Enfim, eu acredito de forma muito contundente que o principal limitador de crescimento hoje é mão de obra. Então, portanto, hoje nós não temos, talvez, empresas mais desenvolvidas ou maiores, ou que consigam realmente confirmar e ratificar seus planejamentos de crescimento por falta de lideranças capacitadas, falta de equipes, falta de pessoas que realmente consigam, tenham condições e estejam preparados para poder assumir os seus projetos, seus desafios, seus programas e entregar, acima de tudo, o resultado. Então, feito esse preâmbulo sobre essa conjuntura de forma bem resumida, eu acredito que a gente pode chegar a algumas conclusões e até propor algumas coisas que realmente façam sentido e que, de alguma forma, ajude as empresas a conseguirem alcançar outros patamares em seus projetos. Bom, eu coloquei aqui algumas coisas que eu achei pertinentes. Nossa realidade hoje, a gente tem visto que as pessoas, principalmente quando nós vamos contratar alguma mão de obra, algum profissional, uma pressa muito grande em obter resultados imediatos. Ao longo da minha carreira, eu tenho observado que o pensamento de que você tem que ter reconhecimento financeiro de forma tão rápida faz com que as pessoas tenham uma maior rotatividade hoje em dia. Então, a mão de obra economicamente mais ativa, que está realmente produzindo no Brasil, essa geração, ela tem hoje uma pressa diferente. Isso é normal devido à velocidade que a tecnologia tem se desenvolvido e isso faz com que as pessoas realmente tenham a sua forma de pensar, o seu modo de funcionar também num ritmo, numa rotação diferente do que na década de 90, em 2000, a rotação era outra. Então, era comum você ver pessoas com 15 anos, 20 anos, conheci pessoas com 30 anos de empresa. Era muito normal. Isso hoje não é uma realidade. Hoje nós temos, eu tenho total consciência que meus filhos terão duas, três profissões, eu acredito. Profissões, não estou falando nem empresa, profissões. As coisas estão fluindo de uma forma muito diferente da minha geração. E hoje, no caso nós que somos líderes de negócio, somos empreendedores e estamos à frente e liderando algumas pessoas, nós temos uma responsabilidade muito grande no sentido de compreender como é que isso tudo está funcionando e tomar atitudes e ações na direção que a gente consiga conviver com essa realidade, ao mesmo tempo formar líderes, formar pessoas capacitadas e que essas pessoas assumam mais responsabilidade dentro dos projetos. Primeiro de tudo é o seguinte, eu acredito muito que o empreendedorismo ele é a saída para a gente ter uma sociedade mais forte, uma sociedade mais rica, mais próspera. Mas o empreendedorismo não é simplesmente você abrir uma empresa, eu vou abrir uma empresa porque eu não quero ter chefe, eu vou abrir uma empresa porque eu vou ganhar mais. Eu acredito muito qual é o sentido, a motivação para que você abra um negócio, abra uma empresa, ou você consiga realmente prosperar dentro daquele projeto que você está querendo realizar. É o seguinte, quando você realiza ou abre uma empresa, ou empreende com uma convicção de resolver um problema muito claro no mercado, ou seja, você está empreendendo porque você vai conseguir entregar uma solução muito clara
para um determinado tipo de problema, um determinado tipo de situação. Isso tem grandes chances de dar certo, né? Hoje a gente tem uma taxa de mortalidade de empresas de 80% que fecham as portas antes dos 10 anos de empresa. Então é uma taxa bastante alta, muito se dá por realmente por um ambiente muito hostil, macroeconômico, de países instáveis, mas principalmente por falta de gestão, principalmente por essa falta de convicção de como você vai perpetuar essa forma de você resolver os problemas da sociedade. Então, você resolvendo problemas que as pessoas estão desejando, você é recompensado por isso. Então, sua empresa começa a entrar num círculo virtuoso. Quando as suas motivações de abrir um negócio não passam por essas diretrizes de realmente querer resolver um problema da sociedade, é muito difícil esse empreendimento conseguir ganhar musculatura e permanecer no mercado. Então, se você não consegue ter claro que problema que você vai resolver, que problema que você vai atender, as coisas tendem a não andarem da melhor forma. E quebra. Então, se com menos de 10 anos, 80%, eu acho que com 5 anos deve estar em torno de 60% a 70% das empresas fecham. Ainda é uma taxa de mortalidade altíssima. Bem, dito isso, eu acredito também que uma das coisas que sempre esteve presente na minha cabeça é que não tem forma da gente ter empresas fortes em sociedades fracas. As sociedades que são fortalecidas, que são prósperas, que são ricas, elas possuem empresas também ricas, porque isso gera um ciclo virtuoso. Por que as empresas conseguem, aí que chega o ponto, prosperar? Porque possuem lideranças que assumem responsabilidades. Essas pessoas, elas precisam ser capacitadas para que elas consigam assumir mais responsabilidades. E essa capacitação necessariamente aumenta a produtividade de uma forma geral. Então, um país, uma sociedade, uma empresa, ela só prospera e só cresce de forma orgânica e sustentável, ou seja, ela não dá voos de galinha. Você cresce, depois cai demais, depois cresce um pouquinho, cai. Então, para acabar ou para poder mitigar esse tipo de comportamento que acontece com países, com sociedades e com empresas, você precisa ter uma base muito bem feita para que você tenha produtividade. E aí sim, a produtividade sustenta um crescimento orgânico e sustentável da empresa. Por quê? Porque a produtividade é o quê? É você conseguir fazer mais, entregar mais, ser mais competitivo, sem gastar tanto. Então, é você descobrir formas de realizar um determinado trabalho, serviço, com qualidade e com quantidade superior ao que você fazia antes e mais barato. Então, como é que você faz mais, entrega mais rápido, com mais qualidade e com menos custo? Existem formas de fazer isso. Como é que você faz isso? Estudando. Como é que você consegue fazer mais com menos? Se capacitando, estudando novas tecnologias, estudando novas pesquisas científicas. Existe um arsenal de pesquisas que são feitas no meio acadêmico que ajudam as empresas no meio privado a se desenvolverem. Então, você, de uma forma geral, conseguir aumentar a sua produtividade por meio do conhecimento, isso naturalmente vai gerar crescimento mais sustentável, orgânico e evitar esses retrocessos, que você cresce um ano, o outro decresce, cresce um ano, o outro decresce. Bom, como é que a gente consegue ter esse tipo de crescimento e esse tipo de conhecimento? É ter um ambiente que fomente esse tipo de postura. É ter uma sociedade que valorize o estudo, o conhecimento, a pesquisa, para que isso retroalimente essa base que são as empresas privadas, que gere emprego, que gere mais bens, mais serviços de forma mais barata, mais consistente, com mais qualidade, as pessoas consomem mais e isso gira uma economia de forma sustentável. Então, um país que cresce fundamentado no consumo, no crédito barato, essa conta é paga lá na frente. Então, as pessoas acham que estão em prosperidade porque existe dinheiro barato para poder consumir, mas na realidade essa conta vai chegar lá na frente porque você não tem um crescimento sustentado em produtividade,
sustentado em conhecimento. E isso leva tempo e não é interesse dos políticos, seja qual for o lado, fazer um plano de longo prazo educacional para que esse crescimento se sustente ao longo dos anos. Que foi o caso que aconteceu com a China, com a Coreia do Sul, com alguns países que realmente saíram da pobreza extrema e conseguiram, ao longo dos 30 anos, 20 anos, ter jovens que ingressaram no mercado de trabalho extremamente preparados para poder dar soluções melhores para a sociedade, e com isso as empresas se fortalecem também. Enfim, nossa realidade não é essa, e o que nós podemos fazer para poder melhorar de forma imediata, pelo menos diminuir um pouco esse problema que eu considero que é um grande limitador de crescimento, que é mão de obra. Nós não temos hoje mão de obra capacitada para assumir responsabilidades nas nossas empresas. Isso é um fato. Eu pratiquei durante muito tempo e estou fazendo, tive também oportunidade de acertar, errar, refazer e fazer de novo, mas observei que tem uma forma de agir diante desse tema que surtiu resultado. Então, esse é um ponto interessante. É algo que dá trabalho, realmente, mas foi a única maneira que eu encontrei de realmente conseguir sair mais da operação, conseguir estar pensando mais de forma estratégica e fazer com que as pessoas assumissem suas responsabilidades. É sobre o tema delegação. Então, como você delega atividades, tarefas, serviços a outras pessoas? E escuto de vários empresários que quando você começa a delegar e dá problema e as pessoas não conseguem responder, e aí naturalmente os empresários acabam centralizando demais todas as decisões da empresa, tanto a parte operacional, financeira, produto comercial. Então isso causa um estresse mental muito forte e você acaba não desempenhando o que você é melhor de forma plena. Então, se você é um cara muito bom na parte financeira, mas você está tendo que ter constantemente interferência, está ali tomando muito tempo a área comercial, você acaba deixando de pensar estrategicamente no financeiro para poder fazer meia boca o comercial. Mas, ao mesmo tempo, você não encontra quem assuma uma agenda comercial de forma satisfatória. Então, esse é o dilema que nós vivemos. Então, muito que possivelmente você acaba fazendo um pouco de tudo mal feito e não faz o que realmente você é bom de forma plena. Isso é um problema, isso é um trabalho. E isso sim, isso é o limitador de crescimento. Então você prefere ter um negócio do tamanho da sua capacidade de gestão do que conseguir dar um salto maior, ganhar mais musculatura, ter mais oportunidade de negócio, gerar mais empregos, gerar mais receita e gerar mais riqueza para si e para a sociedade. Então você acaba bloqueando um pouco esse ciclo por conta do limitador de mão de obra. Mas o que eu fazia? O que eu fazia e deu alguns resultados realmente interessantes. Delegar tarefas e responsabilidades para alguém não é algo simples quanto o nome sugere, né? Não vou delegar, vou pedir para alguém fazer algo e tal. Existem pessoas que cresceram profissionalmente com uma forma de pensar de executores, as pessoas que estão acostumadas a serem, digamos, mandadas e instruídas para fazer determinadas tarefas. Quando você atribui a essa pessoa a responsabilidade de tomar algumas decisões, isso causa um pânico, muitas vezes. Essa pessoa ela não está acostumada a essa forma de gestão. Então a pessoa entra em pânico, a pessoa fica insegura, a pessoa não está preparada para esse tipo de postura, né, e de gestão. E às vezes é uma pessoa excelente e você não consegue mais recuperar por conta que você se apavorou a pessoa. Então o que acontece? O ponto de delegação, a questão de delegar, você inicia na contratação. Então, eu sempre priorizei contratar pessoas que não estavam completamente preparadas para o cargo. Então isso para mim era muito importante. E às vezes eu abdicava de uma pessoa totalmente pronta que já entraria no jogo já dando resultado, eu trocava por uma pessoa que não estava ainda formada, não estava preparada ainda. Por quê? Porque a pessoa, quando é colocada sob num cargo
que ela não está ainda do tamanho da cadeira, que ela não está ainda com todas as competências para assumir essa cadeira, ela vai sentir sempre aquele frio na barriga de querer amanhã estar melhor do que hoje. Então, esse desejo de conseguir chegar no tamanho do cargo faz com que a pessoa se supere, que ela dê uma a mais, que ela dê um gás a mais para poder se desenvolver e tentar fazer com que ela esteja mais confortável naquele lugar. Quando você põe uma pessoa pronta já, isso depende muito da situação. Às vezes você está precisando de imediato que uma pessoa dê resultado para poder concluir um projeto, isso é outra história. Mas pensando em médio e longo prazo, eu sempre dei preferência a pessoas que não estavam totalmente prontas, porque essa pessoa ia ter um desejo a mais de querer crescer, de querer melhorar. Ponto importante, não é somente ela não estar pronta totalmente, você tem que identificar o potencial dela para que ela atinja o nível que você está desejando e principalmente caráter. Aquela velha frase batida, mas que faz um sentido muito grande, né? Treine habilidades, contrate caráter. Se você inverte isso, normalmente dá problema. Então eu priorizava pessoas que tivessem valores aderentes aos valores da empresa que eu estava trabalhando e aos meus próprios valores também, porque se eu ia liderar a pessoa, era importante para mim que a pessoa tivesse os valores similares aos que eu valorizo. Eu acho que esse é o primeiro passo no sentido da delegação. Você saber contratar bem. Uma vez contratado essa pessoa, treinamento exaustivo. Essa pessoa precisa realmente treinar, simular, passar pelas situações. Você tem que ensinar, você tem que estar presente. Então, é a chamada pedagogia da presença. É importantíssimo que você esteja acompanhando como essa pessoa vai estar tomando essas decisões e passar como é que você tomaria essas decisões. A pessoa precisa incorporar a tua forma de pensar, a tua forma de decidir, a tua forma de agir. Então, ela tem que necessariamente presenciar isso. Ela tem que presenciar você decidindo, ela tem que presenciar você atuando, ela tem que presenciar sua postura nas reuniões, ela tem que presenciar você conversando com fornecedores ou então fazendo determinadas tarefas. Ela precisa entender que a forma que você está decidindo e está fazendo as coisas acontecerem é dessa forma que o processo gira e o processo traz valor para a organização. Ela precisa compreender e está muito claro isso na mente dela, como é que você atuaria. Para quando ela estiver decidindo sozinha, ela tem que pensar como ele estaria decidindo isso se estivesse aqui. E essa pessoa tomar as suas próprias decisões. É necessário entender também que essa pessoa ela vai decidir de forma equivocada em alguma situação, mas decidiu errado, corrija rápido. A velocidade que você corrige os erros faz total diferença nesse processo de delegação. Isso é muito importante. Só a partir daí, depois de você contratar certo, de você treinar, de você ter presença durante esse treinamento e essa pessoa está convivendo com você, é que você consegue soltar mais essa pessoa. Existe uma palavra que faz muita diferença nesse processo, que é alinhamento. Depois que você contratou certo, depois que você treinou, teve presença, deixou a pessoa decidir, ela já começou a assumir responsabilidades, constantemente você deve ter alinhamento. O que é alinhamento? É trocar ideia, falar sobre como foi que decidiu, quais foram os impactos, as consequências, como é que as coisas transcorreram. Isso é alinhamento. Toda conversa de alinhamento é importante porque você vai alimentando para a pessoa a forma que você estaria decidindo. Ela pode lhe perguntar como é que você decidiria isso e você, sem julgá-la, você fala a forma que você poderia decidir como forma de aprendizado. Então, dessa forma que eu pratiquei, dessa forma que eu agi e tento hoje também implementar de várias maneiras esse tipo de postura para a formação de lideranças. Então, eu sinceramente acredito que uma das formas da gente conseguir mitigar essa problemática toda é você delegando, implantando processos de delegação dentro da sua organização. E se você está abrindo um negócio, está pensando em empreender, já compreenda desde já que isso é um grande fator de crescimento e de implantação de qualquer projeto. Então, eu acho que dessa forma
é uma forma coerente, eficaz e que funciona, e para que você consiga ter um pouco mais de liberdade e pensar mais estrategicamente nos projetos vindouros. Ok? Para mais conteúdo, me siga aí, dê um like, compartilhe se você gostou desse vídeo. Valeu, um abraço.